Eu sou Matheus Simões, professor de governança da Fundação Dom Cabral, secretário-geral do Governo do Estado de Minas Gerais, e queria conversar com vocês um pouco sobre as disrupções necessárias nesse momento de pandemia. Nós observamos ao longo das últimas semanas, e é estranho falar semanas nessa altura, porque parece que nós estamos convivendo com esse problema já há tanto tempo, tal a intensidade do problema no setor público, que parece para alguns que são meses ou anos. Mas nas últimas semanas nós fomos obrigados a procurar soluções pouco convencionais para os problemas que foram sendo apresentados a partir da chegada da pandemia do coronavírus no Brasil. E eu queria trabalhar com dois conceitos para governança aqui com vocês, e que foram muito úteis e vão continuar sendo muito úteis nesse momento de mudança das estruturas com uma velocidade que a gente antes não estava acostumado a trabalhar com ela, especialmente no poder público, onde as coisas tendem a acontecer num ritmo mais planejado, mais programado. Eu quero chamar a atenção então da criatividade e da colaboração como dois mecanismos que podem fazer com que a gente saia mais rápido das dificuldades se eles forem aplicados na governança pública e privada nesse momento. E eu quero trabalhar com casos concretos, tanto de colaboração quanto de criatividade. E eu começo pela experiência do Governo do Estado de Minas Gerais na criação da Central de Compras para EPIs, para equipamentos de proteção individual da saúde, para os municípios. Vejam, normalmente quem faz compra de EPI é o hospital. É o município que tem o seu hospital, o município compra, ou quando o hospital é filantrópico, o próprio hospital faz a compra. Não é papel do Estado, no caso aqui o Estado de Minas Gerais, fazer esse tipo de movimento, fazer esse tipo de compra pelo município, até porque o recurso é local. Nós observamos, no entanto, que os municípios não estavam dando conta de fazer as compras e, se conseguiam, faziam compras por valor muito mais alto que o que nós, como Estado, estávamos conseguindo negociar para os nossos hospitais da rede própria. O que foi pensado, então? Por que não montar uma central de compras e repassar para os municípios a preço de custo o que a gente conseguisse comprar? Isso que foi feito numa lógica que subverte um pouco aquela ideia de que cada um dos entes federados deve cumprir com as suas próprias obrigações. Inclusive, no primeiro momento, falou, mas como é que o Estado vai cobrar do município por isso? E depois nós chegamos à conclusão que não haveria nenhuma dificuldade. Bastaria a emissão de uma guia fiscal a ser recolhida pelo município e ele poderia retirar, com base nisso, o equipamento que ele quisesse aqui da nossa central. Montamos uma central separada, que não é a central da nossa saúde, num movimento que é ao mesmo tempo de criatividade para achar solução para problemas que já estavam aí na porta, mas para os quais a gente ainda não tinha uma alternativa rápida e viável, e colaboração, porque a ideia de que o Estado pode colaborar com o município para tentar resolver um problema que a gente fala assim, no poder público a gente tem o hábito de dizer isso, né? O problema não é meu, o problema é do outro ente, o problema é do outro órgão, mas nós estamos num momento em que a colaboração pode fazer muita diferença. Eu poderia citar a mesma coisa na nossa experiência aqui com o hospital de campanha. Quando Minas Gerais resolveu construir um hospital de campanha com quase 800 leitos lá no Expo Minas, a primeira dúvida que surgiu foi quem vai tomar conta disso, já que a saúde estava completamente assoberbada já com seus próprios assuntos. E com um pouco de esforço nós percebemos que os melhores gestores para essa experiência seriam os policiais militares e os bombeiros militares. E foi isso que foi feito. O hospital de campanha que nós construímos aqui em Minas Gerais, que já está pronto para entrar em operação, é um hospital de campanha gerido pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militares, e numa lógica de colaboração. Não é papel da Polícia Militar cuidar da saúde. No momento de pandemia, é papel de todo o Estado convergir para esse tipo de solução. Nós tivemos que fazer realocação orçamentária. Sim. Nós tivemos de fazer cessão de posição contratual em alguns contratos. Sim. Nós precisamos envolver a saúde na identificação da necessidade e inclusive na homologação das soluções que estão sendo feitas lá. Claro que sim. Mas os policiais militares, considerando inclusive que eles têm um hospital próprio, não só tiveram condição de nos ajudar, como tiveram condição de assumir a gestão, a montagem e vão assumir a operação do hospital que vai acontecer se for necessário. O hospital de campanha todos sabem, né? Aquele que você monta esperando não precisar usar, mas o nosso está pronto, esperando se for necessário para que possa entrar em operação através dos militares. Não faz parte da lógica ordinária deles, mas é mais uma vez aí a criatividade, buscando soluções para problemas que a gente já tem na mão, com a colaboração de um órgão colaborando com o outro para que a gente possa avançar mais rapidamente. Ainda dou um terceiro exemplo, que foi a situação das merendas escolares em Minas Gerais.
nós precisávamos, com a interrupção das aulas, fazer com que as crianças recebessem a merenda, ou pelo menos um dinheiro que pudesse substituir a merenda naquelas famílias de extrema pobreza. Este é um problema da educação, obviamente, porque nós estamos falando da merenda escolar. Mas a educação não tem o acesso aos cadastros de extrema pobreza, não tem o hábito de trabalhar com distribuição de bens ou com transferência de renda direta. E quem tem essa experiência? A Secretaria de Desenvolvimento Social, a secretaria que cuida da assistência social no Estado. E por isso a importância de trabalhar com essas duas secretarias em conjunto, e o programa foi para a rua, na verdade, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pela SEDESE, que está cuidando de entregar para 380 mil famílias a transferência direta de renda substitutiva da merenda nesse momento. Também aí uma colaboração entre duas secretarias, pegando o que de expertise uma tem, resolvendo a partir dessa expertise um problema que a outra secretaria tinha, operacionalizando essa solução em colaboração com transferência de recursos de uma secretaria para outra, com transferência de tecnologia de um órgão para o outro, porque neste momento de pandemia nós só vamos ser capazes de sair do outro lado se houver, por parte de todos os poderes, por parte de todos os entes, de todos os órgãos, disposição para inovar, disposição para colaborar. Nunca criatividade e colaboração foram tão importantes para a governança pública como nesse momento aqui no Brasil. É claro, não há lado positivo numa crise como essa que nós vivemos, mas há oportunidades que podem gerar legado. E uma dessas oportunidades é a reflexão sobre como fazer mais de forma compartilhada, de forma obviamente legal e responsável, mas de forma criativa. Nós não precisamos fazer as coisas da forma como elas sempre foram feitas, desde que a gente sempre preserve, obviamente, os princípios da moralidade, da transparência, desde que a gente trabalhe com eficiência, nós podemos fazer as coisas de outra forma. Essa é a minha mensagem de hoje: colaboração e criatividade na governança pública.